Era uma caverna perdida nas profundezas de uma montanha isolada, conhecida apenas por alguns poucos corajosos o suficiente para se aventurar em suas entranhas escuras. Os habitantes da pequena vila próxima evitavam a caverna, temendo os rumores de que era habitada por criaturas terríveis e segredos sombrios. Na tranquila vila de Vale Verde, situada ao pé da majestosa Montanha da Escuridão, os moradores viviam em harmonia com a natureza ao seu redor. Mas havia uma sombra pairando sobre a vila, uma presença sinistra que emanava da caverna escura que se erguia acima deles. Poucos ousavam se aventurar além da entrada da caverna, e aqueles que o faziam raramente retornavam para contar a história. Entre os poucos corajosos que se aventuravam na caverna, estava um jovem chamado Liam. Ele sempre foi fascinado pelo desconhecido e ansiava por desvendar os segredos ocultos da caverna. Determinado a explorar suas profundezas, Liam preparou-se para a jornada perigosa que o aguardava. Com uma tocha na mão e o coração cheio de determinação, Liam adentrou a caverna escura, deixando para trás a luz do sol e adentrando a escuridão sombria. O ar úmido e o cheiro de mofo envolviam seus sentidos enquanto ele avançava mais e mais fundo na caverna, ansioso para descobrir o que ela guardava em seu interior. À medida que Liam avançava, os sons da vida cotidiana desapareciam, substituídos pelo silêncio opressivo das profundezas da caverna. Ele sentia como se estivesse sendo observado, como se algo espreitasse nas sombras, esperando por sua presa. No entanto, sua determinação não vacilava, e ele continuava sua jornada com coragem. De repente, Liam viu algo brilhando à distância, uma luz fraca que cortava a escuridão da caverna. Curioso, ele se aproximou, cauteloso de qualquer armadilha que pudesse estar à espreita. Ao se aproximar, ele viu que a luz vinha de uma câmara escondida, repleta de cristais cintilantes que iluminavam as paredes da caverna. Maravilhado com a beleza dos cristais, Liam avançou ainda mais na câmara, maravilhando-se com as cores brilhantes que dançavam à luz de sua tocha. Mas sua admiração foi interrompida por um ruído estranho vindo das sombras. Ele se virou rapidamente, mas não viu nada além da escuridão que o cercava. Os ruídos na caverna se intensificaram, ecoando pelas paredes de pedra e enchendo a mente de Liam com medo e apreensão. Ele sabia que não estava sozinho na caverna e que algo sinistro o observava das sombras. Determinado a descobrir a fonte dos ruídos, Liam avançou com cautela, sua tocha tremulando na escuridão. De repente, algo se moveu nas sombras à sua frente, uma forma escura e indistinta que se movia silenciosamente em sua direção. Liam congelou, seu coração batendo forte em seu peito enquanto ele lutava para entender o que estava diante dele. Então, com um estalo agudo, a criatura emergiu das sombras, revelando sua verdadeira forma. Era uma criatura horrível, com olhos brilhantes que cintilavam à luz da tocha de Liam. Sua pele era escura e escamosa, coberta de musgo e sujeira das profundezas da caverna. Ela se aproximou lentamente, emitindo um rosnado baixo e ameaçador que fez o cabelo na nuca de Liam se arrepiar. Liam sabia que estava diante de uma criatura perigosa, uma criatura que não tinha medo de matar para proteger seu território. Ele recuou lentamente, sua mente trabalhando febrilmente para encontrar uma maneira de escapar. Mas antes que pudesse dar um passo para trás, a criatura avançou, suas garras afiadas brilhando à luz da tocha de Liam. Com o coração acelerado, Liam se viu encurralado contra a parede da caverna, sem saída para fugir. Ele ergueu sua tocha, esperando que a luz pudesse afugentar a criatura, mas seus esforços foram em vão. A criatura avançou implacavelmente, suas presas afiadas brilhando à luz tremeluzente da tocha. Em um momento de desespero, Liam lembrou-se de uma passagem secreta que ouvirá falar na vila, uma passagem que poderia levá-lo para fora da caverna. Com sua última esperança de sobrevivência, ele se virou e correu em direção à passagem, seus passos ecoando pelas câmaras escuras da caverna enquanto a criatura o perseguia de perto.
A passagem estava escondida em uma das paredes da caverna, camuflada pelas sombras e pelo musgo que cobria as rochas. Com mãos trêmulas, Liam encontrou a alavanca escondida e a puxou, revelando a entrada secreta para a liberdade. Ele se lançou para dentro da passagem, deixando para trás a escuridão da caverna e a criatura que o caçava. No entanto, o alívio de escapar da caverna foi efêmero, pois Liam se viu em um labirinto de túneis estreitos e escuros. Ele avançou com cuidado, seu caminho iluminado apenas pela luz fraca de sua tocha, enquanto buscava desesperadamente uma saída. Mas quanto mais ele avançava, mais perdido se sentia nas entranhas da terra. Horas se passaram enquanto Liam vagava pelos túneis subterrâneos, sua tocha começando a diminuir e seu espírito desgastado pela exaustão. Ele estava prestes a desistir quando finalmente avistou uma fraca luz à distância, indicando a promessa de liberdade. Com um último esforço, ele se arrastou em direção à luz, ansioso para escapar do labirinto mortal que o cercava. A luz o guiou até a saída dos túneis, onde Liam emergiu na superfície da terra, ofegante e coberto de suor e poeira. Ele se encontrou em uma clareira na floresta, cercada pelas árvores altas e imponentes que se erguiam contra o céu estrelado. Apesar de estar livre da caverna, Liam sabia que ainda não estava a salvo, pois a noite esconde muitos perigos na floresta sombria. Com suas forças renovadas, Liam decidiu seguir em frente, determinado a encontrar seu caminho de volta para a vila e alertar os outros sobre a criatura que habitava a caverna. Ele se aventurou pela floresta escura, sua mente atenta a qualquer sinal de perigo que pudesse se esconder nas sombras. Mas mesmo com sua determinação, Liam sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios e perigos desconhecidos. À medida que avançava pela floresta, Liam começou a sentir uma sensação de inquietação crescendo dentro dele, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis que espreitavam das sombras. Ele tentou afastar seus medos, concentrando-se em alcançar a segurança da vila, mas uma sensação de perigo iminente o perseguia a cada passo. De repente, Liam ouviu um ruído estranho vindo das árvores à sua frente, um som sinistro que ecoava pela escuridão da floresta. Ele se deteve, seu coração batendo forte em seu peito enquanto seus sentidos ficavam alertas para qualquer ameaça que pudesse se aproximar. Então, das sombras, uma figura emergiu lentamente, revelando-se como uma criatura de pesadelo. Era um lobo gigantesco, com olhos brilhantes e presas afiadas que brilhavam à luz da lua. Seu pelo escuro era tão negro quanto a noite, e sua postura era de predador pronto para atacar. Liam recuou instintivamente, sua mente girando com pensamentos de como poderia enfrentar essa nova ameaça em meio à escuridão da floresta. Com o lobo se aproximando lentamente, Liam percebeu que precisava agir rapidamente para garantir sua sobrevivência. Ele vasculhou sua mochila em busca de algo que pudesse usar como arma, encontrando apenas uma faca pequena e algumas pedras. Com um suspiro resignado, ele agarrou a faca com firmeza e se preparou para enfrentar o lobo. O lobo rosnou baixinho, suas presas reluzindo perigosamente à luz fraca da lua. Liam segurou a faca com determinação, pronto para defender-se contra o ataque iminente. Seus músculos estavam tensos, seus sentidos aguçados enquanto ele esperava pelo momento certo para agir. Com um rugido ensurdecedor, o lobo se lançou em direção a Liam, suas garras afiadas brilhando à luz da lua. Liam se esquivou habilmente do ataque, rolando para o lado e lançando-se contra o lobo com sua faca em mãos. Ele conseguiu acertar um golpe no flanco da criatura, fazendo com que ela recuasse momentaneamente. No entanto, o lobo não desistiu tão facilmente, recuperando-se rapidamente e lançando-se novamente em direção a Liam. Com um golpe de sorte, Liam conseguiu ferir o lobo novamente, mas não o suficiente para detê-lo completamente. A criatura continuou sua investida implacável, seus olhos cheios de fúria e sede de sangue. Liam sabia que precisava encontrar uma maneira de derrotar o lobo antes que fosse tarde demais. Com uma ideia repentina,
Ele pegou uma das pedras de sua mochila e a arremessou com toda a sua força na direção do lobo. A pedra acertou o animal em cheio, fazendo com que ele cambaleasse e perdesse momentaneamente o equilíbrio. Aproveitando a oportunidade, Liam avançou rapidamente e desferiu um golpe certeiro com sua faca no coração do lobo. Com um uivo de dor, a criatura caiu no chão, derrotada. Liam observou com alívio enquanto o lobo se transformava em um monte de sombras, desaparecendo na escuridão da floresta. Exausto, mas aliviado por ter sobrevivido ao encontro com o lobo, Liam continuou sua jornada pela floresta. Ele sabia que ainda havia muitos perigos pela frente, mas agora se sentia mais confiante em sua capacidade de enfrentá-los. Com um novo senso de determinação, ele seguiu em frente, determinado a encontrar seu caminho de volta para a segurança da vila. Enquanto caminhava pela floresta, Liam se viu pensando nos eventos que o haviam levado até ali. Ele ainda estava perplexo com a aparição do lobo, e se perguntava o que mais a floresta guardava em suas profundezas escuras. No entanto, ele sabia que não poderia se dar ao luxo de se deter em seus medos e dúvidas. Ele tinha um objetivo a cumprir, e não descansaria até alcançá-lo. À medida que o dia amanhecia, Liam finalmente avistou a borda da floresta à sua frente, indicando que ele estava próximo da vila. Com um suspiro de alívio, ele aumentou o ritmo de seus passos, ansioso para chegar em casa e relatar o que havia acontecido na floresta. Ele sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas pelo menos agora ele estava um passo mais perto de sua meta final. Finalmente, Liam emergiu da floresta e avistou as primeiras casas da vila à sua frente. Ele correu em direção à segurança das ruas conhecidas, seu coração cheio de gratidão por ter sobrevivido às provações da floresta. À medida que ele se aproximava de casa, ele sabia que uma nova aventura o esperava, mas também sabia que agora estava mais preparado do que nunca para enfrentar o desconhecido. Assim que Liam chegou à vila, foi recebido com olhares curiosos e preocupados dos moradores. Eles o cercaram, ansiosos para ouvir sua história e saber o que o havia levado à Floresta Proibida. Liam contou-lhes sobre o encontro com o lobo e como conseguiu derrotá-lo, deixando-os impressionados com sua coragem e determinação. Os moradores da vila expressaram sua gratidão a Liam por protegê-los do perigo que espreitava na floresta. Eles o elogiaram por sua bravura e prometeram ajudá-lo em sua busca para desvendar os mistérios que assolavam a região. Com seus ânimos renovados, Liam sentiu-se mais confiante em sua missão e determinado a descobrir a verdade por trás dos estranhos acontecimentos na floresta. No entanto, Liam sabia que não podia descansar em seus louros. Ele tinha que continuar sua busca para desvendar os segredos da floresta e descobrir o que estava por trás das criaturas sombrias que lá habitavam. Com a ajuda dos moradores da vila, ele se preparou para embarcar em uma nova expedição à floresta, determinado a encontrar respostas para suas perguntas. Antes de partir, Liam reabasteceu seu suprimento de provisões e equipamentos, certificando-se de estar completamente preparado para enfrentar os desafios que o aguardavam na floresta. Ele se despediu dos moradores da vila com um aceno determinado e partiu em sua jornada, seu coração cheio de esperança e sua mente focada em seu objetivo. À medida que Liam se aventurava mais fundo na floresta, ele começou a perceber sinais de que não estava sozinho. Ele ouvia sons estranhos e avistava movimentos nas sombras, indicando que algo ou alguém estava observando de perto. Apesar do medo que sentia, Liam continuou avançando, sua determinação inabalável impulsionando-o adiante. Eventualmente, Liam chegou a uma clareira escondida no coração da floresta, onde encontrou evidências de uma antiga presença humana. Ruínas de uma estrutura antiga se erguiam entre as árvores, cobertas de musgo e eras. Liam sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto explorava o local, consciente de que estava pisando em território sagrado e perigoso. Enquanto investigava as ruínas, Liam descobriu inscrições antigas gravadas nas pedras,
indicando que aquele lugar era um local de adoração para uma antiga tribo que habitava a região. As inscrições falavam de rituais sombrios e sacrifícios humanos, lançando uma luz sinistra sobre o passado da floresta e suas origens misteriosas. Determinado a desvendar os segredos da floresta, Liam continuou sua busca, seguindo as pistas deixadas para trás pelos antigos habitantes. Ele encontrou artefatos antigos e relíquias sagradas escondidas nas profundezas da floresta, cada uma contando uma parte da história sombria que havia sido esquecida ao longo dos séculos. À medida que Liam se aprofundava na floresta, ele começou a experimentar visões estranhas e perturbadoras. Ele via sombras se contorcendo entre as árvores e ouvia vozes sussurrantes ao vento, chamando seu nome em um tom ameaçador. Apesar desses sinais de perigo iminente, Liam persistiu em sua busca, determinado a encontrar respostas para suas perguntas. No entanto, quanto mais Liam se aproximava da verdade, mais perigos ele encontrava em seu caminho. Criaturas sombrias e monstruosas surgiam das profundezas da floresta, prontas para defender os segredos que haviam sido guardados por tanto tempo. Liam sabia que teria que enfrentar seus medos mais profundos e lutar com todas as suas forças para sobreviver ao que quer que viesse pela frente. Liam enfrentou as criaturas sombrias com coragem e determinação, empunhando sua espada com habilidade e destreza. Ele lutou ferozmente contra seus inimigos, cada batalha testando sua força física e sua resistência emocional. Apesar dos ferimentos e do cansaço, Liam se recusou a desistir, sabendo que sua missão era mais importante do que sua própria vida. À medida que a batalha continuava, Liam começou a perceber que as criaturas sombrias não eram apenas bestas selvagens, mas sim seres inteligentes e astutos. Eles empregavam táticas de emboscada e estratégias de cerco, tornando cada confronto ainda mais perigoso e imprevisível. Liam teve que usar todo o seu conhecimento e experiência para superar os desafios que enfrentava. Enquanto lutava contra as criaturas sombrias, Liam também se viu confrontando seus próprios demônios internos. Memórias do passado assombravam sua mente, lembrando de traumas e perdas que ele havia tentado esquecer. No calor da batalha, Liam enfrentou suas emoções mais profundas e aprendeu a canalizar sua dor em força e determinação. Apesar das dificuldades e dos perigos iminentes, Liam continuou avançando, guiado pela esperança de encontrar respostas para os mistérios da floresta. Ele sabia que não podia desistir agora, não quando estava tão perto de descobrir a verdade por trás dos estranhos acontecimentos que assolavam a região. Com cada passo dado, ele se aproximava cada vez mais do coração sombrio da floresta. Finalmente, após dias de batalhas intensas e desafios implacáveis, Liam chegou ao epicentro dos mistérios da floresta. Ele encontrou-se diante de uma caverna escura e sinistra, cujas profundezas pareciam esconder segredos antigos e perigos inimagináveis. Com o coração batendo com uma mistura de medo e determinação, Liam entrou na caverna, pronto para enfrentar o que quer que encontrasse lá dentro. Dentro da caverna, Liam encontrou uma rede de túneis sinuosos e passagens estreitas, cada uma levando a novos desafios e descobertas. Ele avançou com cautela, sua lanterna iluminando o caminho à frente enquanto ele explorava os corredores escuros e úmidos. A cada passo, Liam sentia a pressão do desconhecido pesando sobre seus ombros, mas ele se recusou a recuar. Enquanto explorava os túneis da caverna, Liam começou a encontrar vestígios de uma antiga civilização que havia habitado aquele lugar há séculos atrás. Ele descobriu ruínas antigas e artefatos misteriosos, cada um contando uma parte da história sombria que havia sido esquecida ao longo do tempo. Liam estava determinado a desvendar os segredos da caverna e descobrir a verdade por trás de seus mistérios. No entanto, à medida que Liam se aprofundava na caverna, ele começou a sentir uma presença sinistra pairando sobre ele, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis na escuridão. Ele sentiu uma sensação de inquietude crescente em seu peito, mas empurrou-a para o fundo de sua mente, concentrando-se em sua missão de descobrir a verdade por trás dos mistérios da caverna.
Enquanto avançava mais fundo na caverna, Liam começou a encontrar sinais de que não estava sozinho ali. Ele ouvia sussurros distantes e risadas sombrias ecoando pelas passagens escuras, fazendo sua pele arrepiar-se de medo. Apesar desses sinais de perigo iminente, Liam continuou avançando, sua determinação inabalável o guiando adiante na busca pela verdade. Finalmente, depois de explorar os recantos mais sombrios da caverna, Liam encontrou-se diante de uma câmara oculta, onde a verdadeira natureza dos mistérios da floresta seria revelada. Ele sentiu seu coração acelerar com antecipação enquanto se aproximava da câmara, sabendo que estava prestes a descobrir segredos que mudariam para sempre sua compreensão do mundo ao seu redor. Dentro da câmara oculta, Liam encontrou artefatos antigos e inscrições enigmáticas que falavam de uma entidade ancestral que habitava as profundezas da caverna. Ele estudou os símbolos cuidadosamente, tentando decifrar seu significado e entender a verdade por trás dos mistérios que assolavam a floresta. Cada inscrição parecia contar uma parte da história sombria que havia sido esquecida ao longo do tempo, revelando segredos antigos que há muito estavam adormecidos. À medida que Liam explorava a câmara, ele sentiu uma presença sinistra se materializar ao seu redor, como se o próprio ar estivesse carregado com a energia sombria da caverna. Ele sabia que estava se aproximando do ponto culminante de sua jornada, onde enfrentaria o maior desafio de todos. Com o coração batendo com uma mistura de medo e determinação, Liam se preparou para o confronto final. De repente, as sombras da caverna começaram a se contorcer e se mover, formando uma figura escura e sinistra diante de Liam. Era a manifestação física da entidade ancestral que havia sido despertada pelas intrusões do mundo exterior. Liam sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto observava a criatura se erguer diante dele, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Com uma voz cavernosa e arrepiante, a entidade ancestral se dirigiu a Liam, revelando sua verdadeira natureza e suas intenções sombrias. Ela falou de uma era antiga, quando a floresta era governada por forças além da compreensão humana, e de como ela havia sido despertada pelo toque da civilização moderna. Agora, ela buscava vingança contra aqueles que ousaram perturbar seu sono eterno. Liam enfrentou a entidade ancestral com coragem e determinação, empunhando sua espada com habilidade e destreza. Ele sabia que estava lutando não apenas por sua própria vida, mas pela segurança de todos aqueles que amava. Com cada golpe, ele se aproximava mais da vitória, sua determinação inabalável o guiando adiante na batalha. No auge da batalha, Liam convocou todas as suas habilidades e poderes internos, canalizando sua energia em um último esforço para derrotar a entidade ancestral de uma vez por todas. Com um grito de guerra, ele desferiu um golpe final contra seu inimigo, cortando-o pela metade e fazendo-o desaparecer nas sombras da caverna. Com a entidade ancestral derrotada, a caverna começou a tremer e a tremer, como se respondendo ao desaparecimento da criatura que a havia mantido cativa por tanto tempo. Liam sabia que era hora de partir, deixando para trás os segredos sombrios da caverna e retornando à luz do mundo exterior. Enquanto deixava a caverna para trás, Liam sentiu um peso enorme sendo levantado de seus ombros, como se finalmente tivesse encontrado a paz que tanto buscava. Ele olhou para trás uma última vez, lembrando-se das muitas provações e desafios que havia enfrentado durante sua jornada. Mas agora, ele estava livre para seguir em frente, sabendo que havia cumprido sua missão e protegido aqueles que amava. À medida que emergia da caverna e voltava para a luz do dia, Liam sentiu um senso renovado de esperança e otimismo encher seu coração. Ele sabia que o mundo ainda era cheio de mistérios e desafios, mas agora ele estava mais preparado do que nunca para enfrentá-los. Com sua coragem e determinação como guias, Liam estava pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. Enquanto se afastava da caverna e voltava para a floresta, Liam sentiu uma sensação de gratidão e realização inundá-lo. Ele sabia que sua jornada não tinha sido fácil, mas também sabia que tinha valido a pena.
Com um sorriso no rosto e um coração cheio de esperança, Liam seguiu em frente, pronto para enfrentar as muitas aventuras que o aguardavam no vasto mundo ao seu redor. Enquanto Liam se afastava da caverna, ele percebeu que a floresta ao seu redor estava diferente. A luz do sol parecia mais brilhante e as árvores mais vivas, como se a escuridão que havia pairado sobre a região tivesse finalmente sido dissipada. Era como se a própria natureza estivesse comemorando a derrota da entidade ancestral e o retorno da harmonia à floresta. À medida que Liam continuava sua jornada pela floresta, ele encontrou os outros membros de sua equipe esperando por ele. Eles o receberam com sorrisos e abraços, aliviados por vê-lo são e salvo após sua perigosa aventura na caverna. Juntos, eles compartilharam histórias de suas próprias experiências durante sua separação, fortalecendo os laços que os uniam. Enquanto o grupo se preparava para deixar a floresta para trás, Liam olhou uma última vez para trás, lembrando-se das muitas provações e desafios que havia enfrentado. Ele sabia que nunca esqueceria as lições que aprenderá durante sua jornada e que levaria consigo as memórias de suas aventuras para sempre. Com um sorriso no rosto, ele se virou e seguiu em frente, pronto para o próximo capítulo de sua vida. À medida que o grupo se afastava da floresta, Liam sentiu uma sensação de paz e contentamento se espalhar por seu ser. Ele sabia que sua jornada havia chegado ao fim e que agora era hora de voltar para casa. Enquanto olhava para o horizonte, ele sabia que enfrentaria muitas outras aventuras no futuro, mas por enquanto, estava feliz em estar de volta à segurança e à serenidade de sua vida cotidiana. Enquanto voltavam para casa, Liam e seu grupo foram recebidos com festa e celebração pelos moradores da vila. Eles contaram histórias de suas aventuras na floresta e foram recebidos como heróis, aclamados por sua coragem e determinação. Liam sabia que nunca esqueceria as lições que aprenderá durante sua jornada e que sempre teria um lugar especial em seu coração para a floresta e as muitas aventuras que havia vivido lá. Com o passar do tempo, as memórias da jornada de Liam pela floresta começaram a desvanecer-se, substituídas pelas demandas da vida cotidiana. Ele retomou sua rotina normal, trabalhando no campo e passando tempo com sua família e amigos. Mas mesmo enquanto seguia em frente com sua vida, Liam sabia que nunca esqueceria as lições que aprenderá e as aventuras que viverá na floresta. À noite, antes de dormir, Liam olhava para as estrelas no céu, lembrando-se das muitas maravilhas que havia testemunhado durante sua jornada. Ele sabia que o mundo era cheio de mistérios e maravilhas, esperando para serem descobertos por aqueles que tivessem coragem suficiente para procurá-los. Com um sorriso nos lábios, ele fechou os olhos e adormeceu, pronto para enfrentar o que quer que o futuro lhe reservasse. Enquanto o tempo passava, Liam encontrou paz e contentamento em sua vida cotidiana, mas uma parte dele sempre ansiava por novas aventuras. Ele sabia que o mundo era vasto e cheio de maravilhas esperando para serem descobertas, e ele estava determinado a explorá-lo ao máximo. Com cada novo dia que amanhecia, Liam sabia que uma nova aventura o aguardava, pronta para levá-lo a novos horizontes e desafios emocionantes. À medida que o tempo passava, as memórias da jornada de Liam pela floresta se tornaram lendárias, passadas de geração em geração como contos de fadas para inspirar e encantar. As crianças ouviam com admiração enquanto os mais velhos contavam histórias de coragem, determinação e amizade, mantendo viva a memória daqueles que haviam desbravado os mistérios da floresta e triunfado sobre a escuridão que a assolava. E assim, com um sorriso no rosto e um coração cheio de gratidão, Liam encerrou sua jornada pela floresta, sabendo que havia deixado sua marca no mundo e que sempre teria um lugar especial nos corações daqueles que o amavam. Enquanto olhava para o futuro, ele sabia que novas aventuras o aguardavam, prontas para desafiá-lo e inspirá-lo a alcançar novos patamares de grandeza. Com determinação e coragem, Liam estava pronto para enfrentar o que quer que o destino lhe reservasse. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada pelas sombras do desconhecido, explorando os recantos mais
ainda não se inscreveu no canal Rota do Terror, não perca mais tempo. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de amantes do terror. Ao se inscrever, você terá acesso a novos conteúdos assustadores